Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reinaldo Zanon. Esse vídeo hoje nós estamos gravando ele. É um trabalho formativo para disciplina de psicologia escolar e problemas de aprendizagem. Nós fazemos parte do 5º semestre de psicologia da FAP, Faculdade de Apucarana, e é um trabalho para a nossa querida professora Ana Paula Cantagalli. Nosso grupo é formado por mim, Reinaldo Zanon, Isabela Martinez e Laís Arielle Miranda. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades sociais, né? Um tema muito importante dentro da nossa disciplina, e nós temos a intenção de discorrer nesse vídeo, falar bastante sobre as habilidades sociais e discorrer um estudo de caso baseado em um relato de experiência de estágio em psicologia escolar, né? Então, na verdade, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre as habilidades sociais e depois a gente já adentra o caso em si. As habilidades sociais, elas podem ser definidas como classes de comportamento onde um indivíduo lida com situações interpessoais. São comportamentos que o indivíduo manifesta em algumas situações onde ele interage com outros indivíduos buscando respeitá-los, resolver os problemas e até mesmo de prevenção desses problemas, né? Essas habilidades, elas podem ser divididas em algumas classes bem distintas, como por exemplo as habilidades de comunicação, onde o indivíduo ele tem facilidade em iniciar uma conversa, né? Onde ele tem a habilidade de civilidade, o ato de pedir licença, né? Ele se caracteriza muito nessa situação. Podemos citar também as habilidades de empatia, como expressar apoio, há também as habilidades de assertividade, de trabalho, de expressividade, né? Cada uma dessas são características de funcionalidades bem distintas, né? Então, na verdade, dentro da área dos estágios de psicologia, existem as características que formam essas habilidades sociais. Então, hoje nós queremos falar aqui um pouquinho sobre esse caso, né, que é um relato de experiência de estágio em psicologia escolar, onde uma estagiária foi falando aqui e a gente vai falar, na verdade, esse relato dela. Só um adendo, antes de começar a falar do próprio caso mesmo, propriamente dito, uma das possibilidades, na verdade, entre as habilidades sociais, uma dessas possibilidades é a intervenção, né, na melhoria dessas próprias habilidades, né, onde são formados grupos, por exemplo, para treinar e desenvolver essas habilidades, assim também como forma de prevenir possíveis conflitos entre os próprios alunos, né, fazendo com que nós entendamos as nossas responsabilidades como futuros psicólogos e entendamos também a própria situação de habilidade social, né? Então o artigo que nós vamos apresentar, ele é sobre um estágio, né, realizado pelos estudantes, supervisionado semanalmente. As observações elas ocorreram em uma escola estadual pública, né, no estado do Rio Grande do Sul, com 32 alunos divididos em 2 grupos, onde 12 pertencem ao ensino médio, né, e 20 pertencem ao EJA. Os encontros, na verdade, eles têm duração em média de 45 minutos, e além dessas próprias observações, também foram utilizados métodos, né, de intervenção, de escuta individual, tanto dos próprios alunos quanto dos professores. Os pais de alunos também foram ouvidos, né? Tudo isso dentro de um processo de grupo. Os encontros ocorreram com o auxílio de sistema de audiovisual, dinâmica, dramatização, para poder, na verdade, desenvolver essas habilidades sociais. A estagiária em questão desse relato, ela estava realizando suas observações e ela constatou a necessidade de ser trabalhado as habilidades sociais diante dos conflitos que aconteciam, né, mediante a falta e a falha de comunicação entre os alunos e os professores, os alunos e os pais, enfim. Então ela foi fazendo, na verdade, ali uns relatos.
e onde a primeira sessão foi apresentado um contrato onde estipulava exatamente os objetivos, as expectativas, a duração, os horários, o tempo dos encontros, o método, na verdade, que ela utilizou em relação a isso foi o primeiro contato entre os participantes do EJA, foi uma dinâmica para ajudá-los a se conhecerem. Foi proposto também a realização de uma carta para falar sobre as expectativas de cada um. Enfim, nós vamos discorrer bastante também sobre isso na nossa apresentação presencial, né? Mas eu queria só finalizar esse vídeo aqui falando também que a estagiária, ela trabalhou questões como o autoconhecimento e o autocontrole dos praticantes dos grupos, né? A partir desse ponto, ela foi tentando estabelecer ali uma relação onde ela ajudava a compreender a subjetividade de cada indivíduo, né? Suas diferenças, a importância, a forma como eles respeitavam. Ela orientou eles como agir de maneira bem assertiva, aplicou também a dramatização, como eu falei anteriormente, para os alunos, distribuindo as frases ofensivas, né, sem que alguém se sentisse ou apresentasse essa própria ofensividade, na verdade, ali. Então, esse estudo de caso é muito interessante e nós queremos, na verdade, fazer esse vídeo como uma forma introdutória para a gente poder apresentar. O nosso grupo, como eu falei, é o foco em habilidades sociais e nós entendemos que é um tema muito importante para esse estudo de caso, onde vai acrescentar muito na nossa carreira como futuros psicólogos. Eu fico por aqui e a gente se vê presencialmente. Um forte abraço e até logo.